Olá, bem-vindos à exposição Variações Naturais, que celebra Lisboa, Capital Europeia Verde 2020. Esta exposição é também em colaboração com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e aqui o Museu Nacional de História Natural da Ciência, onde nos encontramos. Preparem-se para uma viagem impossível. Coloquem todos os vossos sentidos em ação. A maior parte dos portugueses vive nas cidades e é daqui que vamos partir para a nossa viagem. Nestes espaços somos a espécie dominante, mas há mais biodiversidade que nos acompanha, tanto de dia como de noite. O ar é lavado sem o vício de uma névoa. Serena, a montanha abre-se à concórdia. Vamos subir à montanha? A montanha aqui está representada por um conjunto de áreas protegidas onde as podemos visitar. E aproveito e vão começar a sentir algum frio quando chegam aqui. Nós temos um efeito de temperatura, vão ter essa sensação, onde encontramos aqui um bufo real e onde podemos contemplar algumas das mais belas paisagens portuguesas das montanhas neste anfiteatro. Depois, podemos continuar a nossa subida para a montanha e surpreendemos com animais icónicos como o lobo ibérico, que aqui está, e ouvir qual a opinião de investigadores, pastores, acerca dessa relação entre o homem e o lobo, que nem sempre é pacífica. Espera, podemos subir aqui à montanha e ver a paisagem lindíssima que lá está. Espera, deixo para vocês virem cá fazer isso. Bem-vindos à floresta. Aqui podemos ver todos os tons de verde, diferentes flashes de luz a chegarem ao chão, mas podemos também fazer de biólogos e poder encontrar alguns animais, plantas, líquenes, briófitos e fungos. Vamos tentar? Olha, aqui está uma geneta. Alguns destes sons são familiares, fazem lembrar o montado, o som dos chocalhos. O montado é um ecossistema que não existe sem o homem. O homem faz a gestão deste ecossistema, de onde tira, por exemplo, a cortiça, que tem um valor económico interessante, mas também permite a conservação de espécies raras como o lince e, por outro lado, apresenta uma paisagem fantástica em que tem uma mudança extraordinária entre as estações do ano. Podíamos ter os campos mais amarelos numa altura do ano, semelhantes a uma savana, mas depois das primeiras trovoadas de inverno e das primeiras chuvas, apresenta-se uma paisagem cheia de cores, de aromas, como podemos também aqui experimentar na exposição, que depois permitem e são ecossistema e abrigo para uma série de espécies emblemáticas. Aqui está umas mudanças de paisagem destes ecossistemas. Aqui nesta zona podemos ver um dos elementos mais icónicos, a abetarda, uma espécie difícil de observar, mas que sugiro que explorem, sobretudo no Alentejo. Das montanhas brota água fria e veloz que permite a existência de imensas espécies de peixes endémicos. Na exposição podem ser vistas numa perspectiva única. Este rio acaba por penetrar aqui numa fissura calcária e numa gruta, e nós vamos fazer isso, vamos entrar nesta gruta. A gruta é escura e muitas vezes tem formações na ligação com a água, como as estalactites e estalagmites que aqui se podem observar, e vão explorar aqui algumas das espécies mais interessantes dos calcários, espécies como a aranha mais pequena da Europa e uma das mais pequenas do mundo, e encontrar também formações muito interessantes, como por exemplo este algar, que tem uma entrada de luz onde permite a existência de um conjunto de vegetação única. E a água acabou por sair outra vez das rochas, agora sob a forma de cascata. E os pequenos rios vão se juntando, formando caudal cada vez maior, até que temos umas margens de rio alargadas, onde podemos encontrar muita vegetação, muitos seres vivos. Esse rio
vai desembocar num estuário esse que é um dos ecossistemas mais ricos da Terra. Portanto, vamos agora num cais palafítico visitá-lo. Aqui no estuário podemos encontrar diferentes elementos das atividades humanas, como os arrozais e as salinas. Estes locais são locais muito ricos, onde se mistura a água do rio com a água do mar e com as marés, permitindo teias alimentares complexas que fazem com que muitas espécies usem este espaço como porto de abrigo. Um exemplo, as aves migradoras, como aqui estão representadas neste maçarico de bico direito. Aqui à direita podemos ver uma representação das plantas e das aves que se encontram no Sapal. Aqui, na interface entre o mar e a terra, podemos encontrar ecossistemas muito especiais, como os sistemas dunares, onde podemos encontrar plantas que são capazes de suportar a salinidade, o vento e a erosão destas regiões, como se pode ver pela dimensão das suas raízes aqui. Uma outra área importante são as zonas costeiras rochosas, onde, em muitos locais, são abrigo para algumas aves que descansam quando viajam por sobre o Atlântico, onde podemos aqui explorar alguns dos aspectos da sua vida mais privada. Nesta região, e em função das marés, podemos encontrar alguns aspectos muito interessantes, como poças de maré, onde são locais, quando a maré desce, onde se podem encontrar espécies que ficam aí durante esse período, que têm elevada resistência à temperatura e à radiação solar. Por último, quem é que resiste a um mergulho no mar? Vamos a isso? Aqui podemos ainda visitar o arquipélago da Madeira e o arquipélago dos Açores. Por fim, podemos escolher as áreas protegidas que queremos visitar, usando para isto estes painéis, e com isto chegamos ao fim desta nossa visita à exposição Variações Naturais, uma exposição que pretende mostrar a diversidade de riquezas e paisagens do nosso país e que agora precisa da vossa visita. Venha visitar esta exposição no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa.